Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui do nosso Apostolado Defesa Católica, Salve Maria. Estamos juntos mais uma vez, mais um programa do nosso apostolado nesse domingo, Dia do Senhor, tá? E o primeiro domingo desse mês de julho, né, depois da comemoração, né, dos 20 anos do nosso Apostolado Defesa Católica, e o primeiro domingo que nós vamos estar falando sobre um pouco, né, sobre a nossa jornada de estudo. Mas antes disso, convido os nossos irmãos e irmãs a, juntos comigo, fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. O Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, e ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos ao nosso santo do dia de hoje. É Santo Antônio Maria Zacarias, presbítero fundador dos Barnabitas. Com 36 anos, Antônio contribuiu para o avanço da Igreja no século XV. Fundou os Clérigos de São Paulo, as Angélicas de São Paulo, primeiro exemplo de irmãs fora da clausura, e os Casados de São Paulo, um grupo de leigos casados que se dedicavam ao Evangelho. Acusado de heresia, Roma o absolveu. Tá? Quem absolveu? Roma, né? Desse Santo Antônio, né? Maria Zacarias, certo? Esse é o nosso santo do dia de hoje, tá? E o que tem no nosso blog? Bem, como eu disse para vocês, nós demos início hoje, né, a nossa jornada de estudo 2026, que vai ser dedicado aos 60 anos do Concílio Vaticano II, né? Então, ao longo desse mês, né, a cada domingo, nós vamos conhecer a história, um pouco da história, dos documentos, dos objetivos e o verdadeiro legado do Concílio Vaticano II para a nossa Santa Igreja. Nesse primeiro artigo, né, que foi postado no nosso blog, a data de hoje, vamos compreender o que é um concílio ecumênico, por que o Vaticano II ele foi convocado e qual foi a sua missão. Tá? Então, convido os nossos irmãos e irmãs, desde já, a acessarem o nosso blog Defesa Católica. Depois eu vou postar o link, né, no nosso Facebook, o link para que os nossos irmãos e irmãs possam acessar e conhecer um pouco mais a respeito da nossa Santa Igreja. E nesse mês de jornada de estudo nós vamos estar falando sobre os 60 anos, né, do Concílio Vaticano II. Então está imperdível. Eu recomendo vivamente que os nossos irmãos e irmãs acessem, conheçam, estudem. Isso é importante, tá? E falando em estudo, a nossa parte de formação católica, a partir de hoje nós vamos falar sobre a Igreja Católica, né? Então, primeiramente, respondendo uma pergunta, o que é a Igreja Católica? Pois é, a Igreja Católica é a comunidade dos fiéis batizados que professam a mesma fé, participam dos mesmos sacramentos e vivem em comunhão com seus legítimos pastores, tendo como chefe visível o Papa, sucessor de São Pedro. É ao mesmo tempo uma instituição visível e um mistério espiritual, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Tá? Então isso aqui é o que é a Igreja Católica. Agora, quem fundou a Igreja Católica? Né? Nós sabemos que quem fundou a Igreja Católica, nós católicos, né, sabemos que quem fundou foi Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Pedro. Né? Mas a gente precisa entender um pouco o contexto dessa coisa, dessa passagem, né, que fala sobre isso no Evangelho de São Mateus, e também tem algumas informações que muitas vezes os protestantes, né, nossos irmãos separados, eles utilizam para com os católicos, né, para o embate com os católicos. Então a igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo declarou a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como está em Mateus 16:18. Cristo fundou uma só igreja, destinada a reunir na unidade todos os que creem, subsistindo plenamente na Igreja Católica Apostólica Romana.
Então, primeiramente a gente tem que entender o seguinte: entendemos que Cristo fundou a igreja sob Pedro, né? Como diz no Evangelho de São Mateus, e apenas foi uma igreja que Cristo falou a minha igreja, ele não falou as minhas igrejas no plural, né? Um segundo ponto que é bom a gente entender é que Cristo fundou sobre Pedro uma igreja visível, tá? Com doutrina, Atos 2:42, autoridade, Mateus 18:17, sacramentos, Atos 2, de 38 a 42, hierarquia, Efésios 4, de 11 a 12, comunhão concreta de fiéis, Atos 4:32. Portanto, a igreja é espiritual, sim, em sua essência, mas ela é visível em sua estrutura e presença no mundo, tá? Exatamente como o corpo de Cristo é humano e divino. Né? Terceiro ponto, a igreja não é só invisível. Né? Como nós já vimos, a igreja também é visível. Tá? Jesus diz, se teu irmão pecar, dize a igreja. Mateus 18:17. Então, como é que alguém vai dizer a igreja se ela for invisível? Né? Esse é um ponto interessante. Outro agora é que a igreja nasceu em Jerusalém, sim, mas por vontade de Cristo espalhou-se e se enraizou por Roma, centro do império, para alcançar todas as nações, cumprindo o mandato universal de Jesus. Tá? A Igreja Católica entende que a sua origem histórica está exatamente no que é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos. O capítulo 2 de Atos narra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, Pedro pregando com autoridade, cerca de 3.000 pessoas sendo batizadas no mesmo dia. Tá? A tradição da igreja ensina que em Pentecostes a igreja nasceu publicamente. Por isso dizemos que Pentecostes é o aniversário da igreja. Tá? Em Atos 2:42 está um dos textos mais importantes, porque descreve como era a igreja originalmente. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Vamos entender cada uma dessas partes. Doutrina dos apóstolos, a Igreja Católica ensina que essa mesma fé apostólica até hoje. Comunhão fraterna, a unidade visível dos fiéis reunidos sob os apóstolos. Hoje, quem são os apóstolos? São os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Tá certo? Fração do pão, esse é o nome mais antigo da Eucaristia, como reconhecem todos os estudiosos. Ou seja, desde o início a igreja celebrava a missa. Orações, liturgia organizada, não culto espontâneo. Tudo isso corresponde à Igreja Católica atual. Tá? Um outro ponto para a gente entender essa questão da fundação da igreja. Tá? Constantino, não é o fundador da Igreja Católica. Ele foi o imperador romano do século IV, que concedeu liberdade religiosa aos cristãos com o Edito de Milão em 313. Mas a Igreja Católica já existia desde o século I e uma estrutura completa de bispos, liturgia e doutrina muito antes de Constantino nascer. Ele apenas legalizou uma igreja que já era antiga. Constantino nasceu cerca de 280 anos depois de Cristo. Então ele não poderia, evidentemente, fundar a Igreja Católica. Tá? Os protestantes também alegam a passagem seguinte, sobre a passagem, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mateus 18:20. Cristo pode estar presente na oração sincera, certo? Isso não transforma automaticamente essa reunião em igreja de Cristo. Não é porque a gente se reúne que automaticamente isso se transforma na igreja de Cristo, no sentido pleno, né? No sentido único. Presença é diferente de igreja. Tá? Cristo estava presente quando Paulo pregava em Atenas, Atos 17. Mas aquilo não era uma igreja estruturada. João Batista reunia multidões e Cristo estava ali. João 1. Mas João não fundou uma igreja paralela. Cristo pode estar com alguém fora da igreja,
mas a igreja que ele fundou continua sendo uma só, edificada sobre os apóstolos. Certo? Tá bom? E é bom a gente entender essas coisas. Isso aqui que eu tudo li, comentei aqui, são todos os argumentos que às vezes os protestantes utilizam, né? Negando a fundação da igreja por Cristo, né? Essa igreja, que a igreja não é de Roma, a igreja nasceu em Jerusalém, então não poderia ser de Roma, né? Essa questão de afirmar que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Sim, vai estar no meio deles. Mas isso não significa que ali a igreja é uma igreja já devidamente estruturada, é uma igreja única, plenamente. Não é. Entendeu? Não é a igreja plenamente. Até porque a igreja de Cristo, como nós vimos aqui, ela não é uma igreja meramente espiritual. Ela é uma igreja visível, ela precisa ser vista. Né? Precisa ser vista. Tá? Ok? Muito bem, vamos às notícias católicas. Bom, a notícia católica dessa semana nem poderia ser outra diferente, né? Infelizmente ocorreu, inclusive foi postado no nosso blog, né? Que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X realizou em Econe, na Suíça, o Econe, a ordenação de 4 novos bispos sem mandato do Papa, né? Segundo a Santa Sé, esse ato acarreta excomunhão automática para os bispos consagrantes e os consagrados. A cerimônia repetiu o modelo das consagrações de 1988, realizadas por Dom Marcel Lefebvre. Né? A Fraternidade Sacerdotal São Pio X justificou as ordenações alegando um estado de necessidade. Argumento que a Santa Sé afirma não ser aplicável. O objetivo declarado pela Fraternidade é fortalecer sua atuação e servir a Igreja. Tá? Essa notícia eu postei essa semana no nosso blog Defesa Católica, né, referente a esse assunto. Tá? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito disso, né, que nem adianta prolongar muito, né, a respeito sobre o assunto. Veja, a ordenação de bispos sem mandato do Papa é considerada pela Igreja um ato gravíssimo contra a comunhão eclesial. Após advertências da Santa Sé, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X realizou as consagrações e o Vaticano declarou que os bispos consagrantes, os novos bispos, incorreram em excomunhão e praticaram um ato de natureza cismática. Embora as ordenações sejam consideradas válidas do ponto de vista sacramental, elas são ilícitas e colocam os envolvidos fora da plena comunhão com a Igreja. Diante dessa situação, o mais importante é o que? Permanecer unido ao Papa e ao magistério da Igreja, rezando para que haja reconciliação, né, e o restabelecimento da plena comunhão. A divisão nunca é motivo de alegria, mas de oração, caridade e fidelidade à Igreja fundada por Cristo. Certo? Tá bom? Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos falar um pouco das atividades do nosso apostolado. Seguimos normal um diálogo com os nossos irmãos e irmãs através das redes sociais. Os debates seguem normalmente também, certo? Debates sobre os estudos e em relação à nossa fé, né? Claro, um debate feito dentro do respeito, né? Com crenças diferentes. Quem quiser realizar o mesmo, né? O nosso apostolado, seja pessoal, seja virtual, combinar comigo no domingo, sábado ou domingo, né? E o programa do nosso apostolado normalmente no domingo às 8 horas da noite, como é o caso desse domingo, tá certo? Tá bom? Vamos no nosso momento de pedido de oração. Eu gostaria então de rezar, em especial por todas as almas do purgatório, em especial pelas almas dos meus pais e também do meu irmão, também pela recuperação da saúde de todos, em especial pela minha saúde, por todos os ministros ordenados, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro. A gente reza em especial por Dom José Rui, por todos os padres, a gente reza pelo meu pároco, pelos diáconos e também a gente reza por todos os seminaristas. Né? Inclusive, meu pároco pediu para rezar pelos seminaristas, rezamos por eles também. E por todos os demais leigos. Os seminaristas são leigos, tá? Então, os demais leigos, né, que não são seminaristas, a gente reza também, tá?
ok? E a gente reza também, em especial pelo apostolado da Defesa Católica, também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos, né, as principais orações da nossa fé. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Muito obrigado a todos que rezam, que comentam, que compartilham as nossas postagens. Essas postagens são importantes para a divulgação deste apostolado, tá ok? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa e abençoada noite. Salve Maria. E uma semana abençoada também. Afinal de contas, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana.